Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Queria aqui trazer uma pequena reflexão nessa noite, na verdade, queria conversar um pouquinho com vocês. E eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de mais nada. Qual tem sido a sua paixão? Ou melhor, você já se apaixonou? Eu creio que a grande maioria já se apaixonou, ou está apaixonado, vive apaixonado, né? Aí a gente está falando da questão de alguém, né? Mas eu queria ir um pouco mais além. O que tem feito você hoje se apaixonar? Ou com o que você tem vivido mais apaixonado? Seja por pessoa, seja por algo, seja por alguma coisa, se apaixonado por algo, né? Sei lá. Mas vamos entrar na questão de uma pessoa, porque é tão bom quando você começa a namorar, que você fica apaixonado, aquela coisa toda, né? Tão bom. Você é capaz de tudo por aquela pessoa, você é capaz de fazer qualquer coisa para agradar, né? E na verdade essa paixão, ela deveria existir depois do casamento, né? Juntos, a gente depois que casa deveria priorizar isso também como sendo algo muito bom, embora entre a questão do amor, que é mais forte ainda, né? Mas por que eu te pergunto sobre isso, sobre paixão? Nós sabemos que na próxima sexta-feira nós teremos a Sexta-feira da Paixão, que muitos comemoram. No mundo temos alguns costumes dentro da nossa cultura, não comem carne, muitas pessoas, né? E ok, né? É uma cultura, é um costume, nós não temos esse costume como cristãos de deixar de comer carne, não entendemos dessa forma, mas respeitamos aqueles que o fazem. Mas se é falado da Sexta-feira da Paixão, foi uma sexta-feira onde a gente lembra do que o Senhor Jesus Cristo passou naquela cruz. Jesus Cristo, ele veio, ele suportou todo aquele sofrimento que todos nós já conhecemos, ele foi dilacerado, ele sofreu como nenhum outro sofreu, morte de cruz. E naquela época, morte de cruz era para uma pessoa que não prestava, era para o pior dos piores daquela época. E Jesus abriu mão da sua glória. Jesus tinha todo o poder, porque ele era Deus. E ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão da sua glória para nos dar a salvação. E aí eu falo para vocês, tem amor maior que esse? Tem paixão maior que essa, irmãos, meus amigos, irmãos? Isso foi um amor demonstrado que ninguém jamais faria. Morrer não é somente por alguém, mas é morrer pelo mundo. Morrer por aqueles que estão aí fora e muitas vezes até nem estão lembrando de Jesus Cristo. Um dia ele morreu na cruz por todos nós. Um dia ele morreu na cruz por cada um. Claro que nem todos o aceitam. Infelizmente haverá consequências para aqueles que não o aceitarem. Mas ele morreu olhando para mim, olhando para você, olhando e dizendo: eu fiz isso por amor a você. Eu fiz isso porque eu sou apaixonado por você. Então, grave bem isso. Jesus, ele morreu. Ele foi tão apaixonado pelo ser humano. Ele foi tão apaixonado ao ponto de morrer por cada um de nós. Isso não é incrível? Isso é maravilhoso. Aí, no domingo, se comemora o domingo de Páscoa, né? Infelizmente as pessoas estão preocupadas com ovo de Páscoa, gastando fortunas, que por sinal está muito caro, né? O ovo de Páscoa hoje está um absurdo.
mas as pessoas vão lá, compram, querem agradar os filhos, agradar amigos, e ok, né? Só que o foco não é esse. Coelho da Páscoa, isso não é o foco. Infelizmente o mundo ele tenta desvirtuar, tirar Jesus de cena, como é no Natal Papai Noel, né? Mas a verdade é que o objetivo da Páscoa é Jesus. Jesus ressuscitou. E através da sua ressurreição, ele trouxe liberdade para mim e para você. Ou seja, a Páscoa significa passagem. Quando o povo do Egito se libertou da escravidão, quando o povo do Egito saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, ali foi decretada a liberdade daquele povo que estava aprisionado há anos. Ou seja, aquele povo viveu liberdade. O Senhor dá algumas ordens para eles, o Senhor diz a eles: olham, sacrifiquem, façam aí, queimem uma carne, façam tudo direitinho, porque eu quero libertar vocês. E aí, o Senhor Jesus, depois de muitos anos lá na frente, ele vem e nos dá a liberdade da salvação, porque no tempo antigo nós tínhamos que fazer várias coisas para que o Senhor nos perdoasse, de tempo em tempo tinha que fazer um sacrifício, um cordeiro puro, santo, ou melhor, santo não, mas um cordeiro puro, um cordeiro sem defeito, né? Aquele cordeiro que era um animalzinho tinha que ser sacrificado, queimado, para que o Senhor recebesse ali o seu cheiro e aceitasse o perdão. E aí Jesus vem, e nesse dia, depois da sua morte, ele ressuscita, e aí ele fala, está consumado, né? Ou melhor, na sua morte ele diz, está consumado ali naquela cruz, e aí ele morre naquele dia. Mas é ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele ressuscita para dizer, olha, eu morri, mas eu ressuscitei para te dar vida eterna. Hoje você é livre. Hoje você é liberto. O Senhor Jesus então foi tão apaixonado ao ponto de morrer por mim e por você, ao ponto de depois ainda dizer assim: você hoje é livre. Eu te dou a liberdade. Como no povo de Israel no Egito, eles foram libertos, também hoje o Senhor está dizendo para cada um de nós: você é livre em Cristo Jesus. Uau, isso é maravilhoso. Você hoje pode dizer, se você o aceitá-lo de verdade, você pode dizer que você é livre. E deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Olha, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que servir a este Senhor Jesus Cristo, a esse Deus Todo-Poderoso. Não há coisa melhor do que essa. Eu garanto para você. Talvez você hoje está vivendo um momento de dificuldade. Talvez você hoje está aprisionado em alguma coisa. Talvez você hoje não tenha tido alegria dentro do teu ser. Eu falo para você, Jesus ele veio para te dar liberdade. A paixão que ele tem por você, por mim, queridos, é incomparável. Ele é apaixonado por mim, por você. Ele é apaixonado por nós. E assim que você dizer assim, Senhor, eu te quero, Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, eu quero viver esta liberdade. Eu digo para você, o dia que você fizer isso, se ainda não fez, você vai viver experiências incríveis. Eu não quero dizer que você não vai ter mais problemas, não é isso. Os problemas vão continuar, nós estamos num mundo que jaz do maligno, mas eu quero dizer que dentro desses problemas, em meio a esses problemas, você vai ter uma paz que excede todo entendimento, você vai saber lidar com tudo isso, você vai ter uma comunicação com Deus, tete a tete, você vai trocar ideia com Ele a hora que você quiser, você pode parar onde for, pode falar com Ele, pode conversar com Ele, pode desabafar e Ele vai te ouvir. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus foi tão apaixonado por mim e por você,
que Ele morreu, Ele deu a sua vida por mim, por você. Então, quando chegar esse final de semana, lembre-se disso. A paixão que se comemora na sexta é a paixão que Ele teve por você. Ele fez de tudo por você. E a Páscoa é lembrar a liberdade que, se você quiser, você tem essa liberdade em Cristo Jesus. Você pode passar por lutas, você pode passar por situações difíceis no seu dia a dia, mas você vai ter uma liberdade que excede qualquer outra coisa. Você não vai saber explicar, mas você vai viver numa liberdade em Jesus Cristo maravilhosa. É como se você estivesse preso em algo, mas quando você disse, Senhor, eu quero viver esta liberdade, o Senhor vai te dar essa liberdade e você vai conseguir viver como aquele povo viveu lá em Israel, que estava cativo e foi liberto. E Deus quer fazer proezas, Deus quer fazer milagres sobre a sua vida. Então eu quero finalizar aqui dizendo, queridos, deixe o Senhor ser o dono da tua vida, porque Ele sendo o dono da tua vida, você vai ser livre, livre. Receba essa liberdade, deixa Jesus trabalhar na sua vida, deixa Jesus conduzir. Então lembre-se, o Senhor foi apaixonado ao ponto de morrer, mas Ele ressuscitou para te dar liberdade. Então nessa Páscoa, não se preocupe com o ovinho de Páscoa. Não pode comprar? Não tem problema. Agradeça ao que o Senhor Jesus fez na sua vida. Muito mais do que Páscoa, ovo de Páscoa, muito mais do que um coelhinho que falam, que usam, né? Por causa do coelhinho, falam que é fertilidade, não sei o que. Queridos, deixa eu falar. Jesus é a fertilidade, a vida. Jesus, Ele dá vida e vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça e aceite-o como seu Salvador e viva para Ele, viva apaixonado por Ele, viva apaixonado a fazer a vontade dEle e você verá como vai valer a pena. Que Deus abençoe e que você reflita muito nisso nesse dia. Passe para quem você puder essa mensagem e viva Jesus na sua vida, seja apaixonado por Ele, porque Ele é apaixonado por você. Que Deus abençoe.